Olá pessoal, eu sou a Ivete, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp e temos esta primeira videoaula a modo de teste, né, para tentar dar continuidade, pelo menos no que se refere aos conceitos necessários para a gente aproveitar este tempo, né, que temos aí de suspensão das atividades presenciais. Por ser a primeira vez, eu peço paciência, né, para vocês, eu não tenho experiência nesta vida aí de youtuber, então me desculpem, né, qualquer coisa, mas a gente vai tentar sempre fazer o melhor e melhorar também, né, ao longo do tempo, tá? Bom, para começar, né, a modo de teste, eu quis trazer para vocês uma revisão, né, do último tema tratado em aula presencial, né, que é a distribuição normal padrão, e antes disso o teorema do limite central. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né, eu trouxe essa figura, né, a gente viu ela já nas duas últimas aulas, né, porque ela foi a base do exercício de simulação que a gente fez. E nessa simulação, a gente vê, né, que a partir de uma determinada população, né, com um parâmetro que aqui a gente está representando por θ, a gente quer, né, inferir sobre este parâmetro, porém sem conhecê-lo, né? Se a gente o conhecesse, não teríamos por que, né, precisar da estatística, mas não é o caso, né? Então, no laboratório, o que a gente fez, né, foi simular, né, o que aconteceria se a partir de uma determinada população a gente extrai todas as amostras possíveis de tamanho N, né? Se eu, por exemplo, quero analisar a média da renda da população brasileira, ou seja, esse θ representará a média dessas rendas, né? A partir de cada amostra extraída, então, eu terei uma média amostral, que aqui no caso é representada por T1, T de estatística, porque esse parâmetro θ pode ser qualquer outro valor, né? Pode ser uma variância, né? Pode ser alguma outra medida de posição central. Então, a gente deixou aqui de forma genérica, mas o nosso exemplo específico foi sobre a média. Então, tendo todas essas amostras, a gente tem esse tanto aqui, né, de estatísticas calculadas, cada uma diferente, porque ela vai depender da amostra extraída, né? E no final terminamos com esse conjunto aqui de estatísticas, que não é outra coisa que a população de estatísticas, tendo em vista que tiramos todas as amostras possíveis de tamanho I, né? Se a gente pudesse, na vida real, fazer isso, né, a gente teria essa população, e a partir dessa população, a gente, ao analisar a sua distribuição, teríamos o que está aqui representado neste gráfico, e que na estatística se conhece como a distribuição amostral daquele estimador, né? No caso, né, o que estamos estudando é a distribuição amostral da média, né? E a partir desta distribuição, né, a gente teria como inferir, né, a respeito desta população. A questão é que para a gente ter essa distribuição, a gente teve que extrair a população de estatísticas, e a gente sabe que isso não é algo real, porque na realidade, né, o mais comum de acontecer é que a gente só vai ter uma amostra, né? Então, como é que a partir de uma amostra a gente tem que condições de inferir sobre essa população, né? E aí que vem a estatística, né? Dando continuidade à simulação, né, a gente fez este exercício variando o tamanho da amostra, né? Em um primeiro momento, a gente tirou um tantão de amostras de tamanho 5, de tamanho 50 e finalmente de tamanho 200, né? Todos para simular a média de uma determinada variável, né, sobre a nossa população hipotética, né? E ao olhar a distribuição de todas essas médias calculadas para cada um desses exercícios, a gente observou que todas essas distribuições, aqui representadas pelos histogramas, perdão, né,
estavam centradas no mesmo valor que coincidia com a média da nossa população, né? E esse é um resultado importante, porque se a gente está analisando a média, no geral, a gente não vai ter essa média populacional, né? Então, isso aqui no slide eu estou chamando de resultado 1, que usaremos logo a seguir para fechar um resultado muito mais rico que vai nos auxiliar ao longo do semestre, tá? Mais um detalhe aqui. A gente viu também nessas distribuições, né, que à medida que o tamanho da amostra aumenta, a variabilidade sobre os valores estimados da média diminui, né? O que significa, né, traduzindo, é que quanto maior o tamanho da amostra, né, mais acurada a nossa estimativa está. Se você tem só um valor estimado, né, para analisar o seu estudo, né, neste caso aqui, esse valor estimado pode estar perto dos 30 ou pode estar perto dos 50, né, sendo que o valor que você quer acertar é o 40. Já neste caso aqui, você vê que a janela de variação é menor, então você tem mais chance de, com um único tiro, com uma única amostra, você acertar esse valor central. Nesse último caso, essa variabilidade é ainda menor, o que significa que, independente da tua amostra, né, esse valor estimado será mais acurado, né? Então, é importante, né, levar em consideração esse tamanho da amostra, pois quanto maior, melhor será a nossa estimativa, né? Um segundo exercício, o resultado que a gente viu em aula, foi que a gente não conhece, em geral, a distribuição desse parâmetro na população, né? Não sabemos como é. Mas se a gente analisa aqui esses 3 exercícios, né, um em cada coluna, a gente vê na primeira linha a distribuição populacional, né, de uma determinada variável, né? Aqui temos uma distribuição exponencial, aqui uma distribuição uniforme e aqui uma distribuição binomial, né? Porém, se eu extrair amostras de tamanho 5, como neste caso, ou de tamanho 500, né, a gente vê um padrão acontecendo independente do tipo de distribuição observado na população. E é que, conforme o tamanho da amostra aumenta, a gente vê que a distribuição amostral também tende ao que nos parece uma normal. Digo nos parece porque a gente ainda não validou, né? Mas a estatística nos ajuda a validar isso que a gente acha, né? Por meio do que a gente conhece na estatística como o teorema do limite central. O que esse teorema nos diz? Nos diz que se temos uma variável x aleatória de uma determinada população, cuja distribuição é definida pelos parâmetros μ de média e sigma ao quadrado de variância, juntando esses dois resultados anteriores, né, e tomando uma amostra aleatória simples de tamanho n dessa população, a gente poderá observar que a média amostral, a variável é aleatória, a média amostral, aquela que você tem como analisar a sua distribuição, se tirasse todas essas amostras de tamanho n, tende a possuir uma distribuição normal com média igual à média da população, aquele 40 que a gente viu centrado, né? E uma variância que tende a diminuir com o aumento do tamanho da amostra, né? Que é o sigma ao quadrado sobre n, né? Tornando-se esta aproximação, aqui eu não tenho igual, né? Tenho o aproximado, melhor com o aumento desse tamanho da amostra, né? E esse é um resultado super importante, né? Porque isso nos liberta da necessidade de tirar todas essas amostras de tamanho n para afirmar que com um n grande a gente pode assumir que a variável média amostral possui uma distribuição normal, né? Com parâmetros conhecidos, pelo menos por enquanto. Mais à frente a gente vai ver, né? A gente fala, né? Nossa, mas se eu não conheço a média, como é que eu vou definir essa distribuição sem conhecer o μ, né? Lá na frente a gente vai aprender como resolve essa situação. Mas por enquanto o que importa é isso.
Então, a gente, com esse teorema, valida, né, essa distribuição como sendo uma distribuição normal e independente da distribuição populacional que a gente não vai conhecer, né? Por isso que esse teorema é um teorema poderoso, né, e nos ajudará, né, nos nossos estudos até o final do semestre, tá? A modo de exemplo, então, aliás, perdão, antes disso, né, para fins práticos, né, a gente não vai trabalhar com uma distribuição normal, com uma média mi, que pode variar de menos infinito a mais infinito, né, e uma variância que também, né, pode assumir diversos valores, né. O que a gente faz na prática é transformar essa distribuição normal para o que a gente chama de uma distribuição normal padrão, ou seja, uma distribuição normal com média zero e variância 1. E como a gente faz isso, né? A gente pega a nossa variável com essa distribuição, subtrai a média e divide pelo seu desvio padrão, né? Com isso, a gente aplica, então, essa transformação sobre esta variável e obtém uma outra, a variável z, que é chamada, né, ou que possui, perdão, essa distribuição normal padrão. Agora, não é nada complicado, né? Como se fosse uma mudança de escala, né? É uma mudança de escala. Por exemplo, né? Se você está trabalhando com uma variável x em quilos, porém o seu estudo exige que você use libras, né? Que estaria representado aqui pela variável z, né? Então, você sabe que tem que multiplicar esse x por 2,2 para obter o seu valor equivalente em libras, né? Aqui é a mesma coisa, é uma transformação de escala. Ao invés de você trabalhar com essa variável, com essa média e essa variância, você vai aplicar essa transformação de subtrair a média e dividir pelo desvio padrão dessa variável, né? Para obter o seu equivalente na normal padrão, né? E só, né? Então, para você ver que mais nada muda, né? Que a distribuição normal permanece, né? Eu elaborei esse slide, né? Você vê aqui uma variável aleatória com média 10 e desvio padrão 3. A média 10 vai ser aproximada, né? Porque a gente está usando a função R enorme do R, você não tem controle sobre esse processo aleatório, né? A distribuição dessa variável, né, está plotada aqui, você vê que a média, então, o valor central está perto do 10, uma determinada variabilidade, né, representada por esse desvio padrão 3, mais menos 3, você sabe que você tem o corpo da distribuição, né. Essa é a nossa variável original. Se a gente subtrai a sua média, né, na hora que você observa a média e desvio padrão dessa nova variável y, você vai ver que ela agora está centrada no zero. Porém, o desvio padrão é o mesmo, não muda. Se aqui você observa uma variância, né, 9 é um desvio padrão 3, aqui a variável y também terá um desvio padrão igual a 3, porém agora com média zero. Isso pelo fato de você ter subtraído a média do x, né? Agora, se a gente, além de subtrair a média, divide todos os valores de x pelo desvio padrão, né? Você vai obter essa variável z, que está centrada em zero e que, além disso, terá um desvio padrão igual à unidade. Perceba, então, aqui que essas transformações não alteraram o tipo de distribuição. Tanto x quanto y como z ainda possuem uma distribuição normal. O que muda é o valor central e a variância, né? Mas, então, o que a gente sugere e faz, de fato, em exercícios práticos, é trabalhar com essa variável transformada na escala da normal padrão de média zero e variância 1, certo? Então, não é nada complicado. Lembre que a gente vai usar essas transformações, né, até o final do semestre, mais adiante, né, nas disciplinas que seguem na cadeia de métodos quantitativos. Então, é importante que vocês entendam bem tanto o teorema do limite central,
que nos permitirá uma série de ações validadas, né, pela estatística, né, simplificando as nossas vidas. Já pensou ter que tirar toda vez essas N amostras, né? Não dá, né? A gente só tem uma, né, no geral, né? E para fins de padronização também, tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer um pequeno exercício já no R, né, para ensinar também quais seriam as funções, né, que a gente precisa conhecer lá no R, de maneira a realizar os testes de hipóteses mais à frente, e também para calcular nesse primeiro momento as probabilidades, certo? Então é isso, gente, muito obrigada pela atenção, até a próxima.